bom estarmos reunidos para celebrarmos juntos ao Deus Criador, pela vida, né? Em especial também pelo casamento da Leila, Luciano, pelos 25 anos de união, pela história, pelo Mateus, pela Jordana, né? Mateus completa mais um ano de vida hoje também. Maravilha. Muito feliz, viu? Deus abençoe ricamente os irmãos aí e também todos os familiares aí que estão juntos, né? Que bom. 25 anos depois, né? É em dezembro, mas a gente já conta já. Mesmo porque para casar em dezembro, há 25 anos atrás, o preparativo já estava, nessa época aqui, já estava uma loucura. Né? É assim mesmo. Mas que gostoso, irmãos. Que bom estarmos reunidos para louvar ao Senhor nesse culto que é uma celebração de fato, né? Não só com a família da Leila e do Luciano, mas também parte da igreja que está aí. Então, nós possamos nos alegrar e adorar ao Senhor. Mas antes de iniciarmos o nosso culto, nós vamos ter uma participação, né, com o Aguinaldo e a Ângela, um prelúdio, relembrando aí algumas músicas que há 25 anos foram usadas aí no casamento, né? Então, por favor, irmão. Hoje aqui neste altar pedimos tua bênção, Pai, para o lar que vai nascer. Com tua paz este lar será um lar de fé que com Deus perdurará. Um lar de fé construir, onde juntos conseguir, e nada poderá me derrubar. O Cristo vão crescer para o mundo mostrar. É um lar com Jesus. Para ser um lar feliz, prometa um ao outro eterno amor, compartilhar. Sendo assim, neste lar, que habite a paz do céu, refletindo o amor de Deus. Um lar de fé construir, onde juntos conseguir, e nada poderá me derrubar. Em Cristo vão crescer para o mundo mostrar. É um lar com Jesus. Um lar de fé conseguir, e nada poderá me derrubar. Com Cristo vão descer para o mundo mostrar. É o lar com Jesus.
Amém. Mesmo assentado, eu convido você a curvar sua cabeça para termos uma oração, iniciando o culto propriamente. Oremos ao Senhor. Ó Pai querido, louvado seja o Teu santo nome nessa hora, quando nos reunimos aqui para celebrarmos o Teu santo e bendito nome, dando graças ao Senhor, ó Deus, pela vida, pela família, e em especial, ó Deus, pela vida da Leila, do Luciano, da sua família. Pedimos que o Senhor, ó Deus, receba toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, e que o Senhor também fale ao nosso coração para sairmos daqui ainda mais edificados pelo Senhor. E que possamos, ó Deus, nas leituras bíblicas, nos cânticos, na meditação desta noite, ouvirmos a Tua voz e ao mesmo tempo nos alegrar na presença do Senhor. Fique conosco, ó Deus, nos abençoe. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar a Jordana, que vai fazer uma leitura em 1 Coríntios, capítulo 13, os versos de 1 a 7. Boa noite. Eu vou ler 1 Coríntios 13, do 1 ao 7. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu queria fazer uma oração para abençoar esse casal. Senhor amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, reunidos nessa noite em comemoração das bodas de prata dos meus pais, Senhor. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui com a minha família toda reunida. Eu peço que o Senhor continue abençoando, continue dando amor, continue dando respeito, companheirismo a eles, Senhor, e que seja para sempre assim. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor. Convido a Clarice para nos auxiliar nesse momento com o hino 16. Eu convido aqueles que podem a se colocar em pé para juntos louvarmos o nome do nosso Deus, sabendo que Deus é quem nos abençoa dia a dia, quem nos fortalece e nos anima em todos os nossos passos. Cântico de número 16, o novo cântico, louvor a Deus. Louvai a Deus soberano, Senhor do que é feito. Louvai o sim de vossa alma, tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor tributai, profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia.
e com amor nos defende, abençoa, porfia. Lembrai também que o poderoso vos vem fazer feliz companhia. Amém, irmãos. Podeis assentar. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor mais uma vez. Agora, no livro escrito aos Hebreus, no capítulo de número 13, nós leremos juntos os versos 4 e 5. Hebreus, capítulo 13, versos 4 e 5. Mesmo assentados, mais atentos e de um modo reverente, façamos, portanto, a leitura em uma só voz desse texto sagrado. Diz assim, portanto, a palavra do nosso Deus em Hebreus, capítulo 13, a partir do verso 4. Leiamos todos. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Amém. Nós sabemos que a carta escrita aos Hebreus tem como objetivo fortalecer os cristãos a perseverar na fé, mesmo diante das mais adversas situações, tribulações, perseguições e problemas. E no capítulo 13, que é o capítulo final dessa carta, o autor ele vai trazer várias recomendações para os crentes, para que os crentes possam assim perseverar na fé. Algumas dicas práticas para que possamos suportar o dia mau e perseverar na fé. E dentre essas dicas ou recomendações, nós encontramos aqui, sintetizada no verso 4 e 5, dois princípios. O primeiro princípio é a manutenção dos nossos votos. Por isso, digno de honra seja o matrimônio. Em outra tradução, inclusive, vai trazer a palavra votos aqui para reforçar a ideia. Digno de honra seja o voto nupcial, o voto que você fez. Porque nós sabemos que se nós mantemos os votos e juramentos que fizemos ao nosso próximo, também perseveraremos com o Senhor. Infelizmente, não são poucos os casais que mesmo fazendo juramentos e votos, né, com os cônjuges e na presença do Senhor, com as lutas, as dificuldades e os problemas da vida, acabam se divorciando, e isso se torna, de certa forma, um obstáculo para manter uma vida de verdadeira intimidade e comunhão com o Senhor. Portanto, o princípio é que, olha, cumpra os seus votos, porque cumprindo os seus votos, certamente você vai estar em comunhão com Deus. E o verso 5 nos traz a promessa de que o próprio Deus aplica sobre todos aqueles que nele crê, que Ele mesmo estará conosco, que Ele nunca jamais nos deixará ou nos abandonará. A promessa dada a Josué é a promessa aplicada a todos aqueles que mantêm verdadeira comunhão e intimidade com o Senhor. Nós sabemos que o próprio Senhor Jesus também disse isso durante seu ministério, falando sobre a salvação, e mostra o fato da soberania de Deus, da imutabilidade de Deus, do fato de Deus não mudar, ser a base para confiarmos que Ele vai nos sustentar. Mesmo diante das lutas e dificuldades, que é o contexto da carta, se nós permanecermos fiéis aos votos que fizemos, andando na presença de Deus, ou como diz Miqueias, em humildade com Deus, Ele promete estar sempre conosco. Nessa certeza, eu convido você a ter um momento de oração silenciosa a Deus, a sós, falando com Deus no seu coração, na sua mente, pedindo para que o Senhor te fortaleça cada dia, para que você possa cumprir com os seus votos e, ao mesmo tempo, andar humildemente com Deus, na certeza que Ele promete estar sempre conosco. Feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus, e depois de alguns instantes,
Quero pedir ao presbítero Roberto que nos conduza a Deus uma oração, pedindo para que o Senhor suplicando a Deus, né, o favor e o cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Oremos todos. Amém. Amém, Senhor. Verdade. Amém. 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 O Salmo de número 128 nos diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. A tua esposa, no interior de tua casa, será como videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Salmo 128, um cântico de romagem que aponta para os benefícios daquele que teme e anda no caminho do Senhor, e dentre eles, o contexto de uma vida familiar, social e também dentro do contexto da comunidade dos santos, simbolizada aqui pela figura de Sião, abençoada. O homem que teme e anda nos caminhos do Senhor tem aqui uma promessa de bênção, tanto na família, quanto no trabalho, na sociedade, de longevidade, inclusive tendo o privilégio de ver os filhos dos filhos. Esse é o sonho, né, que como família temos. Certamente, Luciana e Leila, quando formaram a família, desejaram ter filhos. E agora, depois de 25 anos, a gente já começa a ficar com a expectativa de ver a família crescendo e multiplicando. Não é nenhuma pressão sobre o Mateus e a Jordana, né? Mesmo porque ainda são novos, tem muita coisa ainda para correr atrás, mas ao mesmo tempo, irmãos, essa expectativa nos conduz a temer ao Senhor e andar nos caminhos dele, porque a promessa do Senhor é que essa longevidade é fruto da graça e da bênção dele sobre a nossa vida. Nessa expectativa e nessa esperança, nós vamos louvar ao Senhor. Para tanto, eu convido a equipe de louvor que vem à frente, onde juntos vamos exaltar o nosso Deus, reconhecendo que o nosso Deus, ele é poderoso. E é justamente por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário que nós podemos nos alegrar e podemos adorá-lo, sabendo que a bondade dele está sobre a nossa vida todos os dias. Mais uma vez eu convido aqueles que podem a se colocar em pé para juntos louvarmos ao Senhor com 2 cânticos. O primeiro cântico exaltando a obra de Jesus em nosso favor, exaltando o nosso Deus como Deus Todo-Poderoso. Nunca falhará,
coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nós louvamos ao Senhor pela obra que Ele realizou em nosso favor. Exaltamos o nosso Deus como Deus Todo-Poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mas se sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz, ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Ó Senhor, nós te damos graças mais uma vez. Exaltamos ao Senhor como Deus Todo-Poderoso, que sempre está conosco, ó Deus, como o Senhor mesmo prometeu. Obrigado. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, pois só o Senhor é digno de todo louvor. Em teu nome, Pai, nós louvamos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. O segundo cântico, irmãos, fala da bondade de Deus, da fidelidade de Deus sobre nós. Por isso exaltemos o nosso Deus, sabendo que Ele é digno de receber a nossa adoração e todo o nosso amor. Ó Deus, tua graça jamais falha, tua mão sempre me sustentou. Se levanto ou me deito, é pelo teu querer. Eu cantarei tua bondade, meu Deus. És fiel, és a verdade. Graça flui, tu és tão bom, sem fim.
és tão bom, sem fim. Enquanto vida eu tiver, eu cantarei a bondade, meu Deus. Bondade e graça, Pai, que seguirão sem fim. Bondade e graça, Pai, que seguirão sem fim. Minha vida, Deus, mostrará quem és, tua glória mostrarei. Bondade e graça, Pai, que seguirão sem fim. Bondade e graça, Pai, que seguirão sem fim. Bondade e graça, Pai, que seguirão sem fim. Minha vida, Deus, mostrará quem és, tua glória mostrarei. Bondade e graça, Pai, que seguirão sem fim. És fiel, és fiel, és a verdade. Tua graça flui, tu és tão bom, sem fim. Enquanto vida eu tiver, eu cantarei tua bondade, meu Deus. Eu cantarei tua bondade, meu Deus. Amém. Quer fazer uma oração, Luciano, por nós? Senhor amado, Pai querido, Deus de amor, eu te peço a tua graça que derrame sobre todos que estão aqui em comemoração a essa data, 25 anos, pela minha família e pela família de Cristo, que é toda a igreja que está dentro de nós. Nós agradecemos, Senhor, que o Senhor tem feito maravilhas na minha vida, o Senhor tem feito maravilhas em muitas vidas aqui. Eu te peço que o Senhor alcance cada coração, que cada coração aqui se derrame diante de Ti, que se curve diante de Ti e que possa, com isso, nos transformar e nos gerar espiritualidade cada vez mais pelo Teu nome. Eu que te peço e agradeço no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, queridos? Eu convido você a abrir a palavra do Senhor. Agora, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, texto que vamos meditar nesta noite. Nós vamos ler os 4 primeiros versos do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, dos versos de 1 a 4. Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem a leitura que farei. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus. Atos 18. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá, encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Vamos orar mais uma vez?
Ó Pai, nós te damos graças mais uma vez pela leitura da Tua palavra, e agora, ó Deus, clamamos para que, apesar de mim mesmo, Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos ilumine, nos edifique, mediante o estudo da Tua palavra e o exemplo de irmãos preciosos do passado. Que a graça do Senhor esteja conosco, é o que clamamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui no livro de Atos, que é um livro histórico, que registra o avanço da evangelização cristã, saindo de Jerusalém e alcançando todo mundo. E aqui Paulo, o apóstolo dos gentios, está justamente nessa caminhada, na segunda viagem missionária. E segundo o texto, ele sai de Atenas e chega na cidade chamada Corinto. E ali ele encontra um casal chamado Áquila e Priscila. O texto, segundo Lucas, diz que ele era judeu e que trabalhava em Roma, morava em Roma. Mas que aqui, de acordo com o decreto do imperador, todos os judeus teriam que se retirar de Roma. E por conta dessa situação, eles acabaram encontrando com Paulo, justamente na cidade de Corinto. O texto ainda diz que eles tinham o mesmo ofício, eram fazedores de tendas, né? Se fosse hoje talvez aí, construtores, e porque trabalhavam no mesmo ofício, acabaram se unindo, e Paulo, dentro do processo de evangelização, diz o texto ainda que ele todos os sábados, que era o dia que o judeu se reunia para estudar a Bíblia, ele aproveitava para lá pregar, persuadir tanto os judeus quanto os gregos a respeito de Jesus Cristo como o Messias prometido. O texto não deixa muito claro se Áquila e Priscila já eram cristãos e apenas judeus de cidadania, e que por conta desse contato e convívio com o apóstolo Paulo se converteram ao cristianismo. Mas o que tudo leva a crer é que eles já conheciam o Evangelho e que até por conta disso acabaram se aproximando e aproveitando, obviamente, do contexto de estar morando com nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo, né? E aí nós vemos nesse casal, irmãos, um casal modelo de um casal servo de Deus. E nós vamos ver o registro aqui, tanto em Atos capítulo 18, tanto no início, como vimos, até o final desse capítulo. Também Áquila e Priscila é mencionados no texto de Romanos, capítulo 16, e também no texto de 1 Coríntios, também capítulo 16. Agora, por que esse casal é um exemplo para todos nós? E por que eu resolvi relembrar a história de Áquila e Priscila justamente nesse culto de gratidão pelos 25 anos aí do casamento da Leila e do Luciano? Porque nós vemos aqui um casal que permaneceu com o apóstolo Paulo por muitos e muitos anos. Muito provavelmente, cerca de 30 anos do ministério de Paulo. Porque nós vemos ele aqui na segunda viagem missionária, e depois vemos Paulo mencionando o nome deles e a atuação deles lá no final da carta de Romanos, que já é uma carta já há bastante tempo do ministério. Paulo já tinha pregado em toda a região da Ásia Menor, estava desejando ir para a Espanha, ser missionário ali na Espanha. Nós sabemos que Deus não permite que isso aconteça, mas ele já estava se preparando para um projeto mais longínquo, já depois de praticamente 30 anos de ministério na região ali que ele estava pregando, tanto na primeira, segunda, terceira viagem missionária. Então, portanto, Áquila e Priscila, eles mostraram essa longevidade também durante o apoio ao ministério do apóstolo Paulo. Mas o que nós podemos aprender então? Além das situações que nos é dito, né, que ele é da região natural de Ponto, onde hoje é a Turquia, que vivia com a esposa em Roma, que foi expulso pelo imperador e que por isso foi trabalhar lá em Corinto. Além dessas informações, né, geográficas que Lucas
bastante criterioso nos dá, nós vemos também algumas características importantes desse casal. Eu convido você a manter a sua Bíblia aberta e nós vamos ler agora o verso 18, desse mesmo capítulo 18. Vai dizer assim: mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despedindo os irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Então veja que Priscila e Áquila depois agregaram boa parte em acompanhar o ministério do apóstolo Paulo. E aonde Paulo ia, eles acabavam indo juntos. Até que, passado um tempo, foi permitido aos cristãos e judeus voltarem para Roma, e Priscila e Áquila então voltam para Roma, e lá em Romanos e também em Corinto, fica claro que eles voltaram para Roma e fizeram da sua casa uma casa para servir ao Senhor. Inclusive, uma igreja se reunia na casa de Áquila e Priscila. Nesse sentido, mostra que quando Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, Priscila e Áquila já estavam lá, e quando ele saúda Priscila e Áquila, é bem provável, pela forma que ele registra, que todo mundo em Roma já conhecia esse casal. Era uma figurinha, né? Carimbada ali, era um casal que a igreja já conhecia, e a fama de Priscila e Áquila já era bastante conhecida, mesmo porque essa longevidade em acompanhar o ministério de Paulo. Agora, outras coisas que a palavra de Deus nos apresenta sobre esse casal que é interessante para nós, em especial Luciano e Leila, é que esse casal ele não teve vida fácil, né? Como o próprio texto diz, eles foram expulsos de Roma. Eu imagino, você está lá, sua casa, construindo sua família, trabalhando, se organizando, aí depois, por uma determinação imperial, você tem que deixar tudo para trás e sair de lá, e recomeçar em outro lugar, né? Existem situações na nossa vida que muitas vezes a gente tem que recomeçar, ou por uma ordem do imperador, ou por situações da nossa vida. Mudança de trabalho, uma expectativa nova, sonhos, novos projetos, e que de certa forma aconteceu isso com vocês. Vocês acabaram vindo para cá, dentro de um projeto novo, e às vezes nem tanto com um desejo sincero e apaixonado de coração, mas Deus acaba direcionando e fazendo a sua vontade e preparando, né, situações para que Ele continue sendo o Senhor da nossa vida. Assim também foi com Áquila e Priscila. Eles tiveram, obviamente, que buscar recursos, né, para manutenção, como o texto diz, eles trabalhavam como fazedor de tendas, e uma das características, né, que nós vemos é que eles sempre trabalhavam juntos. Uma outra característica, então, que chama a atenção aí do Luciano e a Leila, né? Estavam todos os dias juntos na mesma atividade, os dois trabalhando, para onde um ia, o outro ia, e caminhando e lutando juntos aí com a vida. Outra característica aqui de Áquila e Priscila. E uma outra situação que nós vemos é que eles também conciliavam tanto o trabalho secular, mas tinham uma vida voltada também para Deus. Sempre estavam voltados para participar das atividades, como eu disse, inclusive recebendo na sua própria casa um grupo de irmãos para adorar ao Senhor, uma vez que naquela época ainda não tinha essa característica de templos ou de igrejas como nós temos hoje. Outra coisa que nós podemos dizer, né, que faz desse casal um exemplo de vida, é que esse casal, segundo as Escrituras, eles tinham algumas características importantes. Uma que eu já mencionei de modo explícito aqui, mas que caracteriza, então, o primeiro ponto que deve ser modelo para todos nós, que é o que chamo de cumplicidade ou de unidade. Nós vemos que eles são exemplo de um casal unido. Nós vemos que quando eles saem de Roma, vão juntos para Corinto, começam ali a trabalhar juntos. Depois, muito provavelmente, Paulo os convida para ir para a Síria e eles vão juntos. Veja que não era um trabalho simplesmente Áquila falou, Priscila, aguenta aí, eu vou acompanhar Paulo numa viagem missionária,
daqui a um tempo a gente volta. Não. Estavam sempre juntos. E todos os textos que mencionam o casal sempre mencionam Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila, ou Áquila e Prisca, ou seja, sempre unidos, sempre juntos. Se você quisesse encontrar um, você tinha que achar o outro, porque estava junto, e se quisesse esconder de um, acabava escondendo dos dois, porque uma das características deles é que eles estavam sempre juntos. Todos os textos bíblicos que mencionam o casal, eles estão juntos. Saíram juntos da perseguição de Roma, trabalharam juntos para conseguir o sustento, as suas práticas são mencionadas sempre em conjunto, viajaram juntos, assumiram atitudes juntas, né? Compraram briga em favor do evangelho, em favor do líder, que no caso era Paulo, juntos. E aí mais uma característica, né, que nós vemos aí dos irmãos. Eu convido você a abrir lá em Romanos, que talvez nos ajude aí. Romanos capítulo 16. Nós vamos encontrar aqui as saudações pessoais de Paulo. Ele começa justamente com Priscila e Áquila. E ele vai dizer assim: saudai Priscila e Áquila, os meus o quê? Meus cooperadores em Cristo Jesus. E ele diz mais: os quais pela minha vida arriscaram a própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne onde? Na casa deles. Veja que Paulo tem uma gratidão pela vida de Áquila e Priscila, porque pelo fato deles estarem em unidade, não demonstram uma unidade simplesmente no casal, mas uma unidade, uma lealdade ao corpo de Cristo. E aqui, segundo Paulo, eles arriscaram a sua própria cabeça em favor de Paulo e do ministério de Paulo. Então veja, isso nós podemos aprender com esse casal. É um casal que vivia em unidade, que vivia sempre junto. Um casal que demonstra lealdade, não somente entre eles, mas também com aqueles que estão próximos dele, né? Sempre com uma mão estendida para abençoar e para ajudar. Uma segunda característica que nós podemos aprender sobre o casal Áquila e Priscila, voltando aqui para o livro de Atos, é que eles investiam tempo para crescer no conhecimento de Deus. Eles são um exemplo de conhecedores das Sagradas Escrituras. Veja aí Atos capítulo 18, a partir do verso 24. Atos capítulo 18, que é o texto que nós lemos inicialmente, né, do verso 1 ao 4, agora no final do capítulo ele diz assim: nesse meio tempo, chegou a Éfeso, eles já estavam em Éfeso agora, um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Mas ele tinha uma falha, né? Apolo. Ele diz aí o texto de Lucas: conhecendo apenas o batismo de João. Conhecendo simplesmente aquele batismo de imersão que João Batista pregou e que inclusive Cristo recebeu esse batismo como nosso representante. Mas esse batismo de imersão era simplesmente temporário, era de purificação. E Cristo fez por nós. Apolo só conhecia esse batismo. Estávamos aqui num momento ainda inicial da fé cristã, e o que era mais conhecido era o batismo que João aplicava, que era o batismo de imersão, o batismo de arrependimento de pecado. E aí o que acontece? Esse Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga, e ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo, e aí veja o que diz o texto, e com mais o quê? Exatidão, lhes expuseram o caminho de Deus. Veja que o texto já disse anteriormente que Apolo, ele era eloquente e poderoso nas Escrituras. O texto também fala
que ele falava e ensinava com precisão a respeito de Cristo. A única debilidade de Apolo, do ministério de Apolo, era relacionado ao batismo, o tipo de batismo, que pregava o batismo de João, o batismo de imersão. E aí, Áquila e Priscila, e eu brinco aqui como bons presbiterianos, chamou Apolo, um batista, e com mais exatidão, explicou para Apolo, falou, meu amigo, você está fazendo o batismo de João. E o batismo de João, Jesus já recebeu por todos nós. O que está em voga agora é o batismo que Jesus instituiu. Isso vai ficar claro depois, no capítulo 19, quando Paulo encontra alguns discípulos que foram muito provavelmente batizados por Apolo, e eles perguntaram, em que batismo vocês receberam? Eles falam, nós recebemos o batismo de João. E Paulo fala, João pregou o batismo de arrependimento, para você crer naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E o texto do capítulo 19 diz que Paulo, então, batiza esses homens que haviam sido batizados por Apolo, com imposição de mãos, no batismo de Jesus. Agora, quem que ensinou Apolo com mais exatidão o caminho de Deus? Áquila e Priscila. Então veja, além de ser um casal unido, um casal leal, um casal que estendia a mão, socorria os amigos, também era um casal que tinha um alto conhecimento das Escrituras. E isso faz de Áquila e Priscila um exemplo de casal para nós. Nós, como casais, irmãos, precisamos conhecer com exatidão o caminho do Senhor, de modo a auxiliar outros, seja nas questões teológicas, mas principalmente no contexto da vida conjugal. Nós vamos ver o próprio apóstolo Paulo falando a Tito, que Tito tinha que ensinar nas igrejas que as mulheres casadas, mais velhas, deveriam inclusive ensinar às mulheres, às jovens recém-casadas, como deveriam se portar para que o nome de Deus não fosse difamado, amando o marido e aos filhos. Então veja, há uma instrução bíblica que a esposa ou as mulheres que já têm mais anos de casamento sejam mestras do bem para ensinar as jovens recém-casadas a viverem uma vida conjugal dentro do padrão de Deus, para que o nome de Deus não seja difamado. Então, chama a atenção para o fato de que um casal que entende a missão que tem como casal de glorificar o nome de Deus, é um casal que vai conhecer as questões bíblicas, seja para ensinar com exatidão o caminho de Deus, numa questão teológica, ou seja, para auxiliar outros casais ou jovens casais a suportarem as dificuldades e as lutas do dia a dia, para que também chegue a completar 25 anos, para que também chegue a completar 50 anos, e assim glorifique o nome de Deus e não difame o nome de Deus. Porque quando nós fazemos um voto, como nós vimos lá em Hebreus, a Deus, e nós quebramos esse voto no meio do caminho, nós estamos, segundo Eclesiastes, não glorificando o nome de Deus. Porque nós chamamos Deus como nossa testemunha. Nós assumimos um compromisso diante dele. E se nós quebramos isso durante o caminho, o nome de Deus está sendo difamado. Essa é a ideia que a palavra de Deus diz. Por isso, irmãos, a perspectiva de termos casais fiéis, obedientes, que conhecedores das Escrituras e que estão a ponto de abençoar outras pessoas, tanto teologicamente quanto no convívio da vida conjugal, é um exemplo a ser seguido. Como o presbítero Roberto orou há pouco, em dias que as pessoas não completam nem uma década de casamento, existe uma pesquisa recente, você pode pesquisar e ver isso lá no IBGE, que em média os casamentos terminam por volta de 9, 10 anos, em média. Tem casamento que não aguenta nem 2 anos. Tem uns que são relâmpagos. E isso, de certa forma, despreza o matrimônio, porque Deus institui o matrimônio para o nosso bem. E lá em Hebreus vai dizer,
digno de honra entre todos seja o quê? Um matrimônio, não foi o que nós lemos? Um casal modelo, ele conhece a Bíblia e ele aplica esse conhecimento. Então, nós vemos um casal que acolhe, que discipula, que incentiva o crescimento espiritual nos outros. E isso, então, nós vemos em Áquila e Priscila, porque eles eram conhecedores da palavra de Deus. E o terceiro ponto que eu quero chamar a sua atenção, para o fato de fazer de Áquila e Priscila um casal modelo, além dessa unidade, dessa cumplicidade, lealdade que eles tinham, além dessa intencionalidade de ser instrumento para passar o conhecimento de Deus para as pessoas, isso aqui, irmãos, exige esforço da nossa parte. Às vezes nós olhamos para dentro de nós ou para o nosso contexto familiar, a gente já tem tantos problemas que a gente fala, como diz lá a musiquinha dos verões passados, né? Ado, cada um no seu quadrado. Então, sei que o seu problema é com o meu, não quero saber disso. Mas na visão bíblica, o casal cristão, ele tem a intencionalidade de ser bênção para outros. E às vezes, você está lá naquela semana cansado, mas você está vendo um casal que está precisando de uma instrução, você chama o cara para ir lá tomar um café na sua casa. Você sai com o marido, né? O marido sai com o outro, né? Homem, para passar alguma instrução para ele. Isso é intencionalidade. E ainda mais dentro de um contexto da comunidade cristã, nós precisamos disso. Homens discipulando homens, mulheres mais experientes discipulando as jovens casadas, para que o nome de Deus não seja difamado. O fracasso de um casal, irmãos, é um fracasso de toda uma comunidade, não só de uma família. Como o sucesso de um casal, a alegria em celebrar 25 anos como casal, é uma celebração, uma alegria para todos nós. Luciano e Leila não estiveram isentos de lutas, de problemas, de altos e baixos no relacionamento, como todo casal tem. Mas pelo temor a Deus e pelo cuidado que o próprio Deus teve com eles, estão aqui. E isso serve para que agora renovem esse compromisso, não só entre si, não só com Deus, mas nessa intencionalidade de ser instrumento de bênção para outros. Né? Eu me lembro, próximo, esse ano eu também, junto com a Clarice, nós completamos 25 anos, e acabei fazendo uma amizade na cidade, com um cara que trabalha no banco. Toda vez que a gente se reúne, se encontra, então eu pergunto, conheceu a Duda e tudo mais. E aí ele chegou para mim, um dia cheguei lá, estava com o farolzinho meio baixo. Aí eu perguntei, meu amigo, parece que você está meio desanimadinho, farolzinho baixo, o que está acontecendo? Ele falou assim, pastor, o senhor é casado? Eu sou. Quanto tempo? 25 anos. Com a mesma esposa? Graças a Deus. Como o senhor conseguiu fazer um negócio desse? Temor a Deus, andar com Deus. Não significa que nós não tivemos lutas, não tivemos problemas, não tivemos crises, mas o temor a Deus nos permite restaurar, caminhar junto. E ele ficou me olhando assim, e aí eu falei, mas o que está acontecendo? Ele falou, estou largando a mulher. Cara, não faz isso. Não, já larguei. Já está tudo certo agora, é só assinar o negócio lá. E aí o cara desanimado da vida. Porque não existe, irmão, sucesso no divórcio. Estão tentando mudar isso, né? Tem um ou outro louco aí que faz a festa do divórcio, já viu? Um ou outro louco. Mas isso é desespero de causa. No fundo do coração há uma culpa e uma miséria miserável. Porque ninguém fica feliz. Então, irmãos, nós precisamos, com exemplos assim, fortalecer em especial os nossos jovens, que ainda nem assumiram o compromisso, né? Para que tenham modelos dentro do contexto deles a serem seguidos. E nesse sentido nós podemos nos tornar como o exemplo de Áquila e de Priscila, que foram modelos de conhecedores
da Bíblia. E o terceiro ponto que eu quero chamar a atenção, como nós lemos lá em Romanos 16, havia uma igreja na casa deles, e Paulo agradece a Áquila e a Priscila pelo fato deles ter comprado uma briga em favor do apóstolo Paulo. Muito provavelmente, em relação à perseguição que Paulo sofria dos judeus, e Áquila sendo judeu, ele deve ter comprado alguma briga, ao ponto que o apóstolo Paulo diz, olha, eles colocaram a cabeça em risco, para preservar a minha vida. Isso aponta, irmãos, não só para a lealdade, que eu já mencionei, mas para a postura de cooperação para a glória de Deus. Como casais, nós precisamos viver intencionalmente para glorificar a Deus através da nossa vida conjugal, através da nossa família. Paulo vai chamá-los de meus cooperadores em Cristo. Lembra do texto lá de Romanos? Meus cooperadores em Cristo. E um outro texto que eu quero chamar a sua atenção é 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, verso 19, que é mais um texto que cita Priscila, aqui Prisca, né? Muito provavelmente o apelido carinhoso, Prisca, ou uma abreviação natural também do nome, né? Alguns estudiosos apresentam assim, e você vê, mais uma vez, Paulo falando dos seus cooperadores, e ele faz questão, tanto em Romanos, como em Corinto, como aqui também em Timóteo, chamar a atenção desse casal como seus cooperadores. Veja aí então, 2 Timóteo 4, 19. Saúda quem? Saúda Priscila e Áquila. Está na relação dos seus cooperadores. Vai lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 16. Também o verso 19. Final do capítulo 16 aqui de 1 Coríntios, Paulo vai dizer, as igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam quem? Áquila e Priscila. E bem assim o quê? A igreja que está na casa deles. Veja, irmãos, são modelo de um casal que tem um compromisso com a glória de Deus. Como cooperadores em Cristo, como cooperadores do Evangelho. Não viviam tão somente para si, mas viviam para fazer do casamento um instrumento para abençoar outros. Um instrumento para edificar, ensinar, servir de modelo, agregar, recepcionar outras pessoas. Eles agiam conforme os dons que receberam. A hospitalidade provavelmente era uma marca forte na vida desse casal, tanto que eles receberam Paulo em sua casa. Lá no texto de Atos 8 diz que Paulo começou a morar com eles. Acolheram Apolo para com mais exatidão ensinar o caminho. E por onde passavam, acolhiam a igreja em sua casa. Tanto em Corinto, em Éfeso, em Roma, foram agraciadas com a igreja da casa de Áquila e Priscila, ou seja, um casal que servia para a glória de Deus como cooperador do Evangelho. Então, desse modo, nós podemos chegar aí a algumas características desse casal. Tanto a unidade que eles tinham, vivendo juntos, viajando juntos, trabalhando juntos, a lealdade que eles tinham, inclusive para agregar outras pessoas, a perspectiva da fidelidade às Escrituras, o conhecimento da palavra, né? Em poder, inclusive, ensinar teologicamente e com exemplo outros casais, outras famílias, e o fato de viverem para a glória de Deus como cooperadores de Cristo e da sua igreja. É um casal que, como nós também vimos, passaram por adversidades, tribulações, problemas, né?
inclusive tendo que recomeçar a vida não uma vez só, mas várias vezes. Mas apesar de todas essas circunstâncias de ter que recomeçar a vida, eles nunca deixaram a unidade, o conhecimento das Escrituras e a cooperação no Evangelho em lealdade para com o Senhor e para com a igreja. Que o exemplo de Áquila e Priscila possa ser visto na vida do Luciano, da Leila, possa ser visto também na minha vida e na vida de todos os casais que aqui estão e que temem ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor. Nós pedimos a tua bênção nesse instante para que o Senhor aplique sobre nós as verdades que estudamos, de modo que possamos, ó Deus, conhecer a tua palavra e aplicá-la no nosso dia a dia e também como casais, para que intencionalmente sejamos instrumento de bênção na vida de outros casais, ensinando a respeito da tua palavra, cooperando com o Evangelho e sendo um modelo de unidade, de lealdade diante de ti. É o que nós clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu quero convidar agora então Luciana e Leila para que venham aqui à frente. Nós vamos passar o nosso momento dos votos. Vocês estão firmes, né? Agora está aí, não chorou nada. Eu já tinha desabado. Né? Do cântico, né? Então tá bom. Tá bom. Como nós combinamos, eu estou preparado para auxiliá-los, né? E você quer fazer ela primeiro? Geralmente eu sei primeiro, mas se você quiser a gente pode inverter, né? Tá? Vocês vão pôr linhas de novo? Como que vocês vão? Vamos, por favor. Isso, então, por favor. Nós vamos soltar aqui só uma musiquinha no fundo. Isso, e a Gi vai trazer, então. É isso? Irmãos, nós sabemos que esse momento das alianças, ele tem uma representatividade cultural, né, social, porque a verdadeira aliança está no nosso coração. O compromisso de assumido com Deus, em primeiro lugar, nos faz desejar manter a nossa fidelidade, o nosso compromisso com o Senhor. Então, nós não temos o costume, dentro da igreja presbiteriana, de abençoar as alianças ou coisas desse tipo, mesmo porque a aliança, como eu disse, é aquela que está no coração de vocês. Mas a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos e podemos fazer juramentos, que é aquilo que nós fazemos uns aos outros, e votos, que é aquilo que nós fazemos para com Deus. E nesses momentos, seja quando vocês casaram, ou agora, quando celebram 25 anos, é um momento propício para que a gente reforce, renove esses juramentos e esses votos. Então, como de costume, primeiramente eu quero passar para o Luciano, para que ele renove aí os seus votos. E nós tínhamos combinado que eu ia auxiliar, mas ele tem uma surpresa. Então, vai ser difícil. Eu e você andamos bem, razoavelmente até aqui. Com o auxílio do Altíssimo, você bondosamente suportou em mim o que existe de negativo, com paciência.
Hoje eu entendo que a paciência substituiu o amor por muitas vezes. E como você fez isso com sabedoria. Sabedoria essa que me sustentou de todas as maneiras. Você foi meu muro de arrimo quando eu quis desmoronar. Você foi consolo quando eu chorei. Você foi companheira quando eu sorri. Mas principalmente você foi perdão quando eu errei. Ah, como eu errei. Em seus olhos, que me estocavam com 2 espadas, me ferindo pelo arrependimento. Mas Deus nos restaurou. Através da sua sabedoria, conheci o caminho de luz e salvação, a palavra viva de Deus. E desde então, desapareceu a dor, a tristeza, a ansiedade e tudo mais. Hoje, somos prosperidade, espiritualidade e amor. Na verdade, hoje não somos mais plural, somos singular. Não somos mais verbo, eu e você. Somos matemática. Só. Então, quero que saiba, perante Deus e essa igreja que a amo, somente você, como minha deleta esposa, quero continuar amando de todo o meu coração. Quero continuar me esforçando para ser-lhe um bom esposo, amável, cooperador, que faça ainda mais feliz a partir de hoje, e que a experiência do passado nos faça mais sábios nos dias futuros, com a graça de Deus. Amém. Eu te amo. Eu e você, Luciano. Andamos razoavelmente bem até aqui. Com o auxílio do Altíssimo. Você bondosamente suportou em mim o que existe de negativo. Muito obrigado. Hoje eu quero que você saiba, perante Deus e esta igreja, que eu amo somente a você, como meu dileto esposo. Quero continuar amando de todo o meu coração. Quero continuar me esforçando para ser-lhe uma boa esposa, amável e cooperadora, que o faça ainda mais feliz de hoje em diante. Que a experiência do passado nos faça mais sábios nos dias futuros. Com a graça de Deus. Amém. Convido a igreja a se colocar em pé, nós vamos orar pelo casal. Oremos. Ó Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus Criador, Todo-Poderoso, que instituiu a família para o nosso próprio bem e para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a Leila, o Luciano, no propósito de continuar servindo, honrando ao Senhor através de uma vida conjugal santa. Que o Senhor os abençoe para que nos próximos anos, ó Deus, a cada dia, eles possam glorificar ao Senhor através da vida conjugal
e do cumprimento dos juramentos e votos que fizeram. Que o Senhor mesmo derrame sobre eles da tua graça, da tua bênção, do teu cuidado, para que dia a dia eles possam continuar glorificando ao Senhor, se amando, se respeitando e vivendo um para o outro. Nós queremos abençoá-los como igreja, abençoar o futuro deles, os filhos deles, para que em todas as coisas eles possam se lembrar que temendo ao Senhor e andando nos seus caminhos, existe promessa de bem-aventurança sobre nós. Nós pedimos a tua bênção, ó Deus, sobre a vida do Luciano como protetor, como provedor e o promovedor do bem-estar, ó Deus, da Leila e de sua casa. E pedimos a tua bênção sobre a Leila como auxiliadora, como administradora e como aquela que deve amar e respeitar o seu marido todos os dias, para que eles possam cumprir os votos que fizeram e que o Senhor assim derrame ricas bênçãos sobre eles. Nós os abençoamos, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos. Eu convido o Aguinaldo e a Ângela, nós vamos ter ainda mais um momento, né? Após a oração, nosso culto chegou, mas temos um momento especial. O casal vai ficar aqui, inclusive, para assistir, e enquanto Aguinaldo e a Ângela também vão nos abençoar aí com mais uma música especial. Eu vou pedir. Presbítero, por favor, tem como baixar aí as luzes? Talvez só deixe uma desse lado ligada, se ficar muito escuro. Vamos ver. As duas de cá. Acho que pode mais um de cá. Isso. A de cá. Isso. Pode aumentar um pouquinho, Fábio, por favor. Quando o meu olhar encontrou o seu, se confirmou que o nosso caminho o Senhor traçou. O meu coração se encheu de amor, pude saber que Ele preparou para mim. Então, sobre a morte, fora isso que contra nós vier, juntos iremos vencer. Quando meu olhar encontrou o seu, começou uma nova história em minha vida. Novas emoções passei a viver, ser outra parte que o meu amor é todo seu e o seu é todo meu.
Bom, gente, tudo que vocês acompanharam agora nesse clipe que nós mostramos para vocês foi um resumo do que eu e a Leila, do que nós vivemos, tá certo? Eu tenho certeza que tudo que vocês viram aqui agora só demonstrou momentos de alegria, tá? E é por isso, e é com essa alegria que nós vivemos, é que nós chegamos hoje aqui para nos casarmos, tá certo? E é por isso que nós gostaríamos que vocês, amigos que estão aí hoje presentes, fizessem parte dessa nova fase de nossas vidas. Bom, agora a gente precisa deixar vocês, aqui pelo menos no vídeo, porque a gente precisa ir embora. Precisamos correr, para ser feliz. Sabe, Cristo, um dia, numa volta do caminho da vida, nós nos conhecemos. Um primeiro olhar, um olá sem compromisso, um encontro ocasional, outro encontro e todos os outros que aconteceram. Então, enfim, a descoberta tímida. Primeiro a esperança, depois a certeza desse amor. Nós nos amamos. O Senhor Cristo está muito por dentro do contexto de quem ama. Afinal, o Senhor é a imagem viva do amor de Deus aos homens. Então, Cristo, que a gente saiba viver nesse matrimônio crescendo na comunhão profunda do amor, para podermos caminhar juntos pela vida em todos os momentos. Cristo, um dia um amor muito tímido nos levou ao primeiro encontro. Agora caminhamos para um encontro definitivo. Que nosso amor nos leva a um encontro que ultrapasse o tempo e espaço e penetre na eternidade. Obrigado, Cristo, porque nascemos um para o outro.